Ei, aí, galerinha do YouTube, no meu canal, mano, como que vocês estão? Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo? Vamos falar aí hoje do Atlético Paranaense rebaixado no ano do seu centenário para a Série B. Parece até uma maldição aqui dos clubes brasileiros, né? O ano de centenário, as equipes acabarem sendo rebaixadas, né? Dá até medo porque o São Paulo Futebol Clube ainda não completou seu centenário. Porém, suas dívidas estão aí, eu já falei, se não cair nos próximos 5 anos do São Paulo, eu acho que nunca mais cai. Mas falando do Atlético Paranaense, uma várzea, esse Petralha é horroroso como presidente. Ele teve muitas ideias há alguns tempos passados aí de modernização do Atlético Paranaense, tentou colocar o Atlético Paranaense no patamar dos grandes clubes brasileiros. Até acho que o Atlético Paranaense chegou muito próximo a estar no patamar dos grandes clubes brasileiros, né? Logicamente do Paraná é o maior, mas assim, o Atlético Paranaense, ele convive, como que eu vou falar? Eu não sei usar a palavra correta, mas ele convive com uma coisa que a hora que você acha que ele vai se tornar realmente aquilo que todo mundo acredita, eles ramelam. Porque se parar pra ver, mano, nos últimos 5 anos do Atlético Paranaense são bons, campeão da Copa do Brasil, sempre figurando pelo menos entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, fazendo final de Libertadores com o Flamengo, sendo campeão da Sul-Americana, campeão estadual. Então assim, o Atlético Paranaense nos últimos 5, 6, 7 anos, o Atlético Paranaense figurou muito bem na parte de cima daquela tabela ali dos melhores clubes brasileiros, né? E assim, ele precisava manter. E, infelizmente, no ano do seu centenário, que talvez ele poderia até brigar para cair, né, ainda conseguir se salvar, que eu acho que o elenco do Atlético Paranaense não é nem ruim, tá? Tem muitos jogadores, Esquivel, o próprio o Pablo é um bom jogador, o Coelho é um bom jogador, o Canóbio um bom jogador. Então assim, tem jogadores interessantes no seu elenco. Aconteceu alguma coisa muito séria e grave internamente do Atlético Paranaense, onde, né, resultou nisso, no rebaixamento do Atlético Paranaense. Porque você pega o início do Campeonato Brasileiro desse ano, o Atlético Paranaense estava bem. Até a 15ª rodada, o Atlético Paranaense estava ali entre os 5 primeiros. Se eu não estiver enganado, os 5 primeiros do Campeonato Brasileiro. Pô, impossível uma equipe praticamente fazer um primeiro turno bom e no segundo turno de rebaixado, entendeu? Nas últimas 10, 12 rodadas, a equipe praticamente não ganhar nada e ser rebaixada. Então assim, tem sim algo por trás de tudo isso do Atlético Paranaense. Eu acho que logo mais vai ser descoberto. E até acho aí que deve ter muitas pessoas por trás aí onde realmente fizeram de propósito para o Atlético Paranaense ser rebaixado. Porque não é uma equipe para ser rebaixada. Sendo bem sincero, não é uma equipe com nível de futebol igual ao do Atlético Goianiense, do Cuiabá, né? Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma, que foram rebaixados. O Atlético Paranaense é muito melhor que isso. Me joga um futebol melhor do próprio Bragantino, joga um futebol melhor do próprio Fluminense. É que nas últimas rodadas, assim, parece que os caras falaram, não, a gente quer ser rebaixado. E se auto-desligaram, porque não tem o mínimo sentido do Atlético Paranaense ter sido rebaixado esse ano. Não é um elenco e não era um futebol para ser rebaixado. O futebol praticado nos últimos jogos, obviamente sim. Mas se você pegar o contexto geral dessa equipe que praticamente foi a mesma do ano passado, cara, não tem porquê do Atlético Paranaense ter sido rebaixado. Sendo bem sincero. São os mesmos jogadores, mesma filosofia. Ah, trocou muito de técnico, que isso atrapalha, atrapalha. Aquilo que eu falei. Se o Ramon Dias tivesse saído do Corinthians, se o Corinthians tivesse dado pontapé nele, até chegar um outro técnico, até enquadrar naquilo que ele quer, não teria dado ritmo, não teria dado certo. O Corinthians talvez teria brigado na última rodada aí, junto com o Bragantino, Fluminense, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, para não ser rebaixado. É que manteve, né? Manteve aí o técnico conseguiu implantar seu padrão e aí fluiu. É isso. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou e foi!